tá? Agora nós vamos entrar naquela parte que eu disse para vocês desde o início, que nós não temos na Bíblia narrado ou dito, elencado em Efésios 4:11 e nem em 1 Coríntios 12:28, o termo missionário. Aparece o termo missionário lá? Não. Aparece o quê? Evangelista. Certo? O termo missionário não aparece lá, aparece o termo evangelista. E o que é o evangelista? É aquele que prega o evangelho. Mas não necessariamente o evangelista é aquele que é enviado. Ele sai para fazer, agora eu posso usar aqui a expressão missão. O evangelista, ele pode ficar ali fazendo parte da igreja, tá? De um núcleo ali da igreja, e evangelizando por ali. Ele não sai daquela região. Por isso que não cabe a ele o termo enviado, porque ele só fica naquela localidade. Tudo bem? Vocês conseguem diferenciar o apóstolo do evangelista? Sim. 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 Tá. Então vamos lá. Qualquer um de vocês aí faça uma diferença do apóstolo, que é enviado, e do evangelista. Porque em Efésios 4:11, a Bíblia vai falar do evangelista, vai falar do evangelista e vai falar do apóstolo. Qual que é a diferença do apóstolo para o evangelista? O apóstolo, ele é enviado de um lugar para o outro, enquanto o evangelista, ele somente fica naquele local. Mas o apóstolo, a missão dele é tipo viajar em vários lugares, pregando o evangelho, plantando igrejas também. Perfeito, Felipe, parabéns aí, tá? Pedro? O pastor, eu estava estudando essa semana sobre o endemoniado de Gadara. Ele é considerado um evangelista? Quem? O endemoniado de Gadara? Isso Evangelista? que Jesus falou. Se ele é considerado evangelista, é isso depois que ele foi liberto. Entendi, porque aí Jesus, ele, né, saiu pregando, né, e falando das maravilhas que Deus tinha feito. Não necessariamente, Pedro. A gente não vai ter elementos bíblicos para definir se ele era um evangelista ou não. Pode ter sido, mas não podemos afirmar. Por quê? Ele saiu dali e, de certa forma, ele falou, ele foi liberto, né, e contou ali o que tinha acontecido com ele, a semelhança da mulher lá do poço de Jacó, a mulher samaritana, né? Que ela saiu lá, Jesus falou acerca da vida dela, teve ali a palavra do conhecimento, revelou tudo sobre a vida dela, e ela falou, olha, eu vou falar para outras pessoas. Só que por que não dá para a gente, assim, dar uma definição? Porque nós não sabemos se a mulher samaritana, ela continuou, né? Se só foi aquele momento que ela falou, ou se ela continuou com essa função de pregando para várias pessoas, porque o evangelista, ele tem essa questão, né? Tá na alma dele, tá na essência espiritual dele, pregar para as pessoas, e isso como ministério. Então vamos pegar aqui um exemplo. Não precisam responder, tá? É uma pergunta reflexiva. O Felipe, pode ser que ele pregue para pessoas, pregou para o vizinho dele. Pode ser que pregou lá, falou de Jesus, do amor de Jesus, lá no serviço dele. Pode ser que o Felipe falou do amor de Jesus para uma pessoa que ele encontrou na rua. Só que o Felipe não pode ser considerado evangelista enquanto ministério. Porque o evangelista, irmãos, ele cuida desta área de evangelismo, está no sangue dele. Então, ele evangeliza lá no serviço, ele, quando está livre, evangeliza ali na rua dele, ele organiza a igreja para fazer o culto ao ar livre. Em todo lugar que ele vai, a função dele é evangelizar. Muitas das vezes ele nem fica muito na igreja. Por quê? Porque está no sangue dele essa questão do evangelizar. Quando eu digo não fica na igreja, às vezes tem o culto na semana, mas ele tem o trabalho de visitar os lares ali, pregar a palavra, organizar uns cultos nos lares, ir lá pregar a palavra. Então essa é a função do evangelista. Pode ser que a mulher samaritana ou o endemoniado gadareno, claro, depois de se converter, ele
pela maravilha que ele sentiu ali, foi liberto. Pode ser que ele ficou um período, falou ali do amor de Jesus, do que tinha acontecido com ele, mas não necessariamente permaneceu, tá? Mas pode ter sido também, só que a Bíblia não é clara para nós. Tudo bem, Pedro, aí? Não, tudo bem. É que eu pensei que pelo fato dele falar assim, ó, no Lucas 8:39, que Jesus fala pra ele, retorna pra tua casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. Aí fala assim, e ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fez. Isso. Então, por isso que eu estou te falando. Ele falou naquele momento ali, falou, olha, Jesus libertou, 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 libertou. Aí imagina ele 10 anos depois. Será que ele continuou fazendo isso ou só foi naquele período? Porque as cidades eram muito pequenas, né? Nós não tínhamos cidades como nós temos hoje, eram vilarejos. Então, Gadara era uma região muito pequena. Então, ele poderia ter feito isso aí num dia, tá? Mas não necessariamente ele permaneceu nessa lida de continuar falando do amor de Jesus, tá? Então, não dá para saber. É só isso. Mas pode ser que no decorrer, e aí fica... Claro, né? É muito subjetivo. Pode ser que ele tenha sido um evangelista nato, como também a mulher samaritana. Pode ser, só que nós não podemos afirmar. Tudo bem aí, irmãos? Todos entenderam? Pastor, sem problema. Sim, amém. Sim. Ótimo. Então vamos pegar aqui, ó, o termo missionário. A palavra missionário vem do latim missio, que significa enviado. Então, o termo missionário é o mesmo termo grego apóstolo. Só que missionário é no latim e apóstolo é no grego. Esse termo reflete a ideia de que um missionário é alguém enviado por uma instituição ou comunidade religiosa para realizar uma missão específica, geralmente relacionada à influência da fé. A palavra missionário tem sido usada frequentemente, olha, na tradição cristã. Então, quando nós falamos tradição cristã, é desde o início da formação da igreja, tá? Começou-se a usar esse termo missionário para se referir a pessoas enviadas para compartilhar o evangelho com pessoas em outros lugares ou culturas. Os missionários são vistos como continuadores da missão dos apóstolos, levando a mensagem do evangelho a lugares onde ainda não foi ouvida. Eles são vistos como embaixadores de Cristo e trabalham para estabelecer comunidades de fé em lugares novos. Presta atenção nesse detalhe. No sentido mais amplo, os missionários podem ser considerados apóstolos da atualidade, porque estão comprometidos com a missão de compartilhar a mensagem de Cristo com outras pessoas. Tá? Agora, nós vamos pegar essa tabelinha, mas antes de pegar a tabelinha aqui, eu já vou fazer a perguntinha básica para vocês. Apóstolo Estevão Hernandes, ele funda ou ele vai para missões? E presta atenção na pergunta, tá? O apóstolo, irmãos, ele não tem essa função, ou não tinha, né? Essa função moderna de abrir ministério. E você ficar ali, pregando para pessoas do ministério que você abriu, tá? Então vamos lá. Apóstolo Paulo, vamos pegar o caso do apóstolo Paulo. Ele ia nas viagens missionárias dele, tá? Por isso que é chamado viagens missionárias. Ele fundava uma igreja lá em Éfeso. Ele fundou uma igreja em Éfeso, sim ou não? Sim. 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 Aí depois ele saiu de Éfeso, foi para a cidade de Colossos. Sim. Sim. Aí depois ele sai, vai para onde? Vai para Roma. Aí eu estou agora falando aí as regiões, não necessariamente nessa sequência, tá? São as regiões que tá vindo na minha memória. Aí ele sai de Roma, depois vai lá para Corinto, funda a igreja em Corinto. Mas o apóstolo Paulo, ele ficou com aqueles membros lá de Corinto, com aqueles membros de Éfeso, com aqueles membros de Colosso, ou ele fundava ali, estruturava, deixava lá um pastor e ia para outra região. Não era assim que acontecia? Sim. Sim. Isso está claro para vocês na Bíblia? Sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza, tá? É a primeira viagem de Paulo. Então aqui tem o início da viagem aí de Paulo, onde ele começa aqui, ó, em Antioquia, ele começa aqui, tá? E ele vai indo conforme, tá?
no mapa aí de vocês, ó, tá? E vai para cá, depois vai para Listra, Icônio, Derbe, Perge, Antioquia, isso na primeira viagem missionária. Então, vamos aqui entender o seguinte, Paulo, ele chegou aqui e pregou o evangelho em Icônio. Aí, deixou uma igreja ali estabelecida, deixou ali presbítero, deixou ali um pastor, deixou ali um mestre, deixou ali profetas, depois ele foi para onde? Antioquia da Pisídia. Depois Paulo foi para onde? Para Perge. E em todo local que ele chegava, ele plantava igrejas. Eu estou falando de Paulo, mas isso aconteceu com todos os apóstolos. Todos eles saíam plantando igreja, porque a ordem de Jesus era: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Não foi essa a ordem dada? Sim. Então, automaticamente, esses apóstolos, eles tinham esta missão de sair pelo mundo pregando o evangelho de Cristo. Essa que era a ideia. Então, vamos lá. Agora eu posso voltar, depois que eu dei o exemplo para vocês. Apóstolo Estevão Hernandes faz isso? Não. Não. Então vamos discutir um pouquinho, tá? Eu gostaria da participação de vocês, tá? Vamos discutir. O que vamos pegar, o apóstolo Hernandes, ele fez. O apóstolo Estevão Hernandes é um brasileiro. Ele abriu um ministério por nome Renascer em Cristo. E ele ficou como pastor da Renascer em Cristo. Ele pastoreia a Renascer em Cristo. E por que no meu entender, esse título de apóstolo não cabe a ele? Ele não pode ser intitulado apóstolo. Porque o apóstolo, irmãos, ele seria apóstolo se ele aqui fundasse essa estrutura, né, a Renascer, saísse daqui, fosse lá para a Argentina, fundasse outra igreja, mas eu estou falando como missionário. Aí depois fosse lá para o Paraguai, fundasse outra igreja, depois fosse para outro local, fundasse outra igreja, e mesmo também que ele ficasse aqui no Brasil, mesmo que ele não fizesse missão transcultural, mas ele sairia daqui de São Paulo, iria para Belém do Pará, iria para o Ceará, iria para o Amazonas, e simplesmente a vida dele seria essa, e deixava os irmãos, né, de cada um desses estados cuidando dessas igrejas, e ele ia avançando. O que muitas das vezes essas igrejas fazem é o quê? Ele fica aqui em São Paulo e manda um obreiro para outros estados. Então, ele não está sendo enviado, vocês percebem a diferença? Ele fica num local fixo e manda outros membros fundar igrejas em outras localidades. Vamos pegar o apóstolo Valdemiro Santiago. E eu não estou falando, irmãos, ele lá, essas pessoas irem visitar outros estados e outros países. Porque eles vão visitar os estados e outros países, não como necessariamente missionários. Porque eles vão lá, ficam um dia, depois volta para suas respectivas igrejas. Então vamos pegar o caso do apóstolo Valdemiro Santiago, que rodou aí o Brasil, né? E talvez a exterior também. Ele vai lá, vai para um outro estado, faz ali aquela reunião, né, de pessoas, prega ali sim o evangelho, mas ele volta para o estado de origem dele. Ele tem um centro onde ele fica. Ele tem uma estrutura que ele fica e que ele permanece. Aí eu pergunto para vocês, geralmente o missionário, irmãos, ele é enviado, e para este local que ele é enviado, ele monta uma estrutura nova e não necessariamente vinculada a ministério. Ele não funda um ministério, ele não tem essa prerrogativa de fundar um ministério. Vocês conhecem aí as várias missões, né? Portas Abertas, Jocum, me ajude aí, irmãos. Portas Abertas, Jocum, quem lembra de outras agências missionárias aí? Alguém pode falar? Que me veio à mente são essas duas. Missões Portas Abertas e Jocum. Vou pegar aqui o caso do missionário, que a FATEBER tem aí uma ajuda, né? Que é o missionário Joás. O missionário Joás, ele já foi para 3 regiões da África. Estruturou,
foi para outra região, estruturou, foi para outra região, e se eu não me engano, ele está hoje em Guiné-Bissau. A pergunta que eu faço para vocês, o Joás fundou um ministério nesses 3 locais que ele foi? Não. Ele implantou igrejas e deixou ali aos cuidados dos próprios irmãos que se converteram naquele local. Esses irmãos que ele evangelizou, que estruturaram o ministério. Apóstolo Agenor Duque tem essa função de missionário? Não. É o mesmo caso do apóstolo Estevão Hernandes e o mesmo caso do apóstolo Valdemiro Santiago. Vocês conseguem perceber essa diferença depois de tudo que nós lemos aqui ou não? Sim. Sim, muita diferença. Tá claro para vocês? Muito. Sim. Muito claro. Alguém, assim, quer falar, irmãos, e vocês fiquem à vontade, pastor, eu não concordo, não. Esses homens têm sim, podem sim ser chamados de apóstolos. Não tem problema. E aí nós vamos, assim, quando eu digo discutir, é ver o que você está falando, é ver a sua ideia, aquilo que você está falando, e nós vamos passar pelo filtro bíblico para ver se sustenta. Então, conforme vocês podem perceber, nós fizemos um trabalho aí, mostrando que a função do apóstolo era o quê? Era sair pelos lugares, ele fundava a igreja, deixava a cargo ali de pessoas, e ele ia para outros lugares. Ele não ficava num lugar fixo. Isso aconteceu com todos os apóstolos. Tá? Irmã Joyce? Pai do Senhor a todos, boa noite. Ô pastor, mas por que então Pai do Senhor. coloca eles como apóstolo, né? Intitula eles como apóstolo? Porque isso eu sempre soube também, né? Que eles não eram apóstolos, né? Mas por Isso. que coloca então, intitula eles como apóstolo? Mas na verdade estão se enganando, né, pastor? Isso. Então vamos lá, irmã Joyce. Irmãos, graças a Deus que a irmã Joyce fez essa pergunta. Porque eu não queria responder por mim mesmo, tá? Eu fazer essa colocação. Irmã Joyce, funciona assim. O cargo maior na igreja, irmãos, é o de pastor, tá? Então, eu digo isso nas nossas igrejas, né? O cargo maior, por isso que agora eu estou falando de hierarquia. Isso não é o que acontecia na igreja primitiva. Eu estou falando na igreja século 21. Esses homens, eles, por orgulho, tá? Por uma vaidade, eles não querem ficar no mesmo status de pastores. Eles querem estar num status acima dos pastores. Então, irmã Joyce, imagina o seguinte. Cada um desses que eu citei, das igrejas, apóstolo Valdemiro Santiago, apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Agenor Duque, na igreja deles tem vários pastores. E aí o que eles fazem? Eles, para não dizer que estão no mesmo nível dos pastores, eles colocam o título apóstolo para ficar numa hierarquia maior, para dizer que os outros são pastores, mas ele não, ele é apóstolo. E aí vem a pergunta da senhora. Por que eles se chamam apóstolos? Na verdade, foram eles que se intitularam apóstolos. Não foi ninguém que chegou e falou, olha, aqui está o apóstolo Estevão Hernandes, porque a função do apóstolo Estevão Hernandes é essa. O missionário, irmãos, nós começamos a chamar de missionário quando a pessoa começa a fazer que trabalho? Vamos lá, respondam para mim. Missões, ser enviado. Isso. Então, é a pessoa que cria o título missionário ou nós, né? A própria igreja que vê a função dele, que ele está indo lá, plantando igrejas, que ele está trabalhando na implantação de igrejas, ele vem aqui, estrutura, depois vai para lá, estrutura outra igreja. Então, vocês podem observar que eles se auto-intitulam apóstolos, ou seja, foram eles mesmos que colocaram esse título de apóstolos para ficar acima de todos os outros pastores. E aí eu falo até pastores gerais, não só no ministério dele. Então vamos dizer, ó, eu sou pastor, título. É como se você fosse conversar, né, com qualquer um deles, ou Valdemiro, ou Estevão Hernandes, ou Agenor Duque, eu fosse conversar com eles como pastor, e na cabeça deles estava funcionando o seguinte, falou, olha, você é pastor, você está um grau abaixo de mim.
Então eles querem estar num grau acima de todos os outros e se auto-intitulam apóstolos. Não foi ninguém que deu esse título para eles. Foram eles que se auto-intitularam. Entendeu, irmã Joyce? Sim, sim. Tá? E está totalmente errado esse título deles, porque eles, de apóstolo, eles não têm nada. Agora, são pastores? Aí é outra coisa. Então lá tem as ovelhas que eles cuidam, aí tudo bem. O título de pastor cabe certinho para eles. Agora, título de apóstolo, não. Presbítero Narciso? Pastor, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A paz, Eu tô aqui ouvindo, assistindo a aula, né? E graças a Deus eu estou recebendo. Eu faço parte de um campo de quase mais ou menos 3.500 metros, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro. E essa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, pastor, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente e do ministério também, né? Que nós somos daqui, do Rio de Janeiro, mas nós temos igreja em todo o Brasil e fora do Brasil. O meu pastor aqui, o que ele faz? Ele pega, ele compra o terreno. Nós, só nesse ano que passou, inauguramos 3 igrejas. Uma lá em Espírito Santo, uma na Bahia e outra lá em Rondônia. O que ele faz? Ele compra o terreno, né? Os irmãos, graças a Deus, através aqui, os irmãos têm aqui o coração bastante grato a Deus, né? Coração bem ofertante. Então, ele vai e faz essa campanha e ali ele pede uma contribuição de cada um. O que ele faz? Ele compra o terreno, entendeu? Ele constrói a igreja e envia para lá um presbítero, um evangelista, um missionário. E o campo daqui, a matriz, sustenta esse missionário mais a família. É com salário, entendeu? É com ajuda. Então, por que eu estou falando isso? Que eu vejo que o meu pastor presidente, ele é tipo um apóstolo, porém, ele tem a sede dele aqui, mas ele quase não para aqui. Ele vem, ele fica aqui, na frente, da igreja, aí daqui a pouco ele está viajando para tal lugar assim, assim, assim. E lá ele vai, abre a igreja lá, constrói a igreja, deixa a igreja toda bonitinha. Nós entregamos agora uma igreja lá em Espírito Santo. Uma igreja que cabe mais ou menos na faixa de uns 220 membros. Aí ele termina a igreja todinha, pastor. É uma coisa que vale a pena o obreiro dizimar, porque aqui, nessa sede a qual a gente congrega, a gente vê que o dinheiro não fica na igreja. O dinheiro é para abrir igreja e sustentar os presbíteros, os missionários, né, as esposas, a família, que assume a obra. Agora, dia 15, ele até falou comigo, presbítero Narciso, eu estou indo para a Bahia inaugurar uma igreja lá, entendeu? A igreja já está pronta, só faltava a janela. Aí eles vão para lá, vão botar a janela na igreja e vão consagrar o irmão de lá a presbítero e ele e a esposa dele que vai assumir lá. Então, só estou falando isso porque, no meu ver, que o pastor está ensinando aí, eu acho que meu pastor, eu acho que ele é um apóstolo. Não, pastor? Diz aí para mim. É isso. Então, vamos fazer a análise. Primeiro, eu ouvi o senhor dizendo e ele quase não para na igreja, certo? Isso. Ele vai para outros lugares. Mas a pergunta, assim, para a gente poder definir bem, quando ele vai, ele evangeliza, ele prega nesse estado, ele estrutura ali aquele número de membros, constrói a igreja, aí quando está ali aquela estrutura com membros, ele envia ele volta, né? E envia uma pessoa para lá, é assim que funciona? Isso aí, ele pega o presbítero, consagra lá, entrega a igreja na mão dele. A igreja fica ligada, no campo. Porém, a igreja fica dependendo dela mesmo lá. Sim, entendi. Mas o que eu quero dizer ele faz esse primeiro trabalho de evangelizar ali a região, ou ele só vai, compra o terreno, manda alguém construir, trabalho de evangelismo ele faz lá? Faz, ele participa, vai, junto dos outros irmãos, né? Isso, entendi. Então, o teu pastor, ele está na categoria de missionário. Por quê? Pegando a sua lógica, tá? Uhum. Ele quase não para aí na sua igreja, tô pegando o teu raciocínio. Ele quase não para aí na tua igreja, vai para um estado, vai para outro estado, prega o evangelho lá, depois fala, olha, aqui já está estruturado, vou voltar para lá, para o Rio de Janeiro, vou enviar, né, uma pessoa para cuidar desse local, daqueles membros que iniciaram ali, unge o presbítero, unge o diácono, aí aquela igreja começa a crescer e enquanto ela está crescendo, a igreja matriz, né,
está estruturando aquela igreja que está iniciando ali, tá? Então, se o teu pastor aí, ele quisesse, né, a igreja chamá-lo de apóstolo, então presta atenção, não era ele que ia se intitular apóstolo, era a própria igreja que diria, o nosso pastor aqui, aí do Rio de Janeiro, ele é um verdadeiro missionário, traduzindo aí, um verdadeiro apóstolo, porque o missionário hoje faz a função que o apóstolo fazia lá no Velho Testamento, na igreja primitiva. Missionário e apóstolo, o termo, né? Missionário e apóstolo é a mesma coisa. Os dois significam enviado, só que um no grego e outro no latim. Então, seguindo o que o senhor falou, pastor Narciso, passando pelo filtro bíblico, ele tem sim a condição de ser chamado missionário ou apóstolo. Por que eu te perguntei se ele faz o trabalho de evangelismo? Porque tem um outro processo. O pastor presidente fica na sede, manda alguém, envia alguém para outro estado, esse irmão faz o trabalho inicial, ganha almas para Jesus, começa no salãozinho pequeno, e aí quando a obra começa a crescer, a igreja matriz começa a ajudá-los, constrói um templo maior, e o pastor presidente, que não evangelizou lá, ele vai apenas inaugurar. E, irmãos, eu não estou colocando demérito nisso, tá? Entenda. Porque no ministério que eu congrego funciona assim. Nós temos várias pessoas de outros estados que são enviados como missionários, começa o trabalho missionário lá, e constrói a igreja, estrutura a igreja lá, e com suporte, é claro, da igreja matriz aqui de São Bernardo, e aí o pastor presidente vai lá inaugurar. Por isso que eu fiz a pergunta para o pastor Narciso, se o pastor presidente dele vai lá, começa, tá ali junto com outros irmãos, vamos lá, vamos fazer o trabalho, fez o trabalho, prosperou o trabalho, ele fala, não, aqui a gente já vai construir, já deixa o obreiro lá, volta aqui e continua. Então há essa diferença. Então o pastor presidente do meu ministério, ele não pode ser chamado de apóstolo e missionário, porque ele só envia e vai inaugurar a igreja. Ele é o pastor. No caso do presbítero Narciso, o pastor presidente do ministério dele é diferente. Ele começa o trabalho com outros irmãos, aí termina aquele trabalho ali, vai para um outro estado, terminou no outro estado, vai para outro estado, e assim sucessivamente. Ou até bairros, porque o Rio de Janeiro é muito grande, né? Começa um trabalho aqui, estrutura, depois vai para outro, estrutura. Então, tudo isso tem esse sentido do ser enviado e da ideia do missionário. Essa é a função. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, pastor. Com a participação aí até do pastor Narciso, vocês veem que deu para pegar um exemplo vívido que nós temos aqui de um verdadeiro missionário e que poderia tranquilamente os irmãos chamarem de apóstolo, tá? Felipe? Ô pastor, o meu é somente uma dúvida. O senhor tinha explicado que a função do evangelista é ele cuidar do evangelismo, no caso, culto ao ar livre, organizar a igreja para isso, e também fazer a visita nos lugares. No caso, o missionário também ele pode fazer essa função de fazer visita aos lugares, ou somente com o evangelista? Não. O missionário pode fazer todas essas funções. Agora, vocês lembram que eu disse que o missionário, ele faz a função do pastor, do evangelista, do mestre e do profeta. Então vamos lá, abram, eu vou mostrar para vocês na tela, compartilhar, tá? E aí a gente vai agora chegar nesse ponto aí que você tocou, Felipe, e trouxe um ponto muito interessante. Então vamos lá. Todos aí, Efésios 4, o verso de número 11. Efésios 4, 11. Muito bem. Eu vou pegar um exemplo clássico do Joás, que é o missionário que a gente ajuda e que eu tenho assim, muito contato com ele. Então vamos lá. O Joás, ele foi enviado para Guiné-Bissau, a África, certo? Chegando lá, irmãos, não tem estrutura nenhuma. Então o Joás foi como apóstolo, enviado. No início da igreja. Então pensa no início da igreja. Ele está fundando um trabalho, ele está começando um trabalho. Só tem ele. Se converteram ali, no início do trabalho, 50 pessoas. Só para dar um número aí para vocês. 50 pessoas são o quê? Tudo novo convertido, sim ou não? Todos eles. Sim. Tudo novo convertido. E por serem novos convertidos, a pessoa não tem a estrutura que o Joás tem. Então o que acontece? Eu não vou explicar para vocês aqui
agora, porque não é o momento, só vou dizer que ele faz a função de profeta, ele faz a função de evangelista, porque só tem ele. A igreja está começando. Ele faz a função de pastor e ele faz a função de doutor. Então vamos lá. A igreja tem ali um ano que se iniciou. Ele tem, irmãos, em princípio, condição de colocar um pastor sem dar, pelo menos ali, um treinamento básico para esse pastor? Ele pode pegar a pessoa que se converteu e falar, achei bonitinho um de vocês aí, você vai ser o pastor? É assim que funciona? Não. Não. Ele precisa preparar pessoas ali para serem pastores. E para serem pastores, esses pastores precisam ter aulas de Bíblia, sim ou não? Sim. Sim. Então ele vai fazer a função de doutor. Para que essas pessoas evangelizem, eles precisam saber o que é evangelizar. Ele não pode simplesmente, do dia para a noite, sair com essas pessoas para a rua, evangelizando, sem estruturar essas pessoas. Quem tem que fazer no início a função de evangelista é ele. Então, por isso que no início eu disse para vocês que o missionário, quando ele chega no local, ele faz a função de todos os outros. Muito bem. Um ano depois, estou dando um exemplo aqui, ele já percebe que tem ali uma pessoa que tem um talento para evangelista. Essa pessoa já estudou com ele um ano, já viu como que ele faz, já saiu com ele ali no evangelismo. Ele observa ali e fala, olha, essa pessoa tem o talento para evangelista. Opa, então ele já pode preparar ou deixar dessas pessoas, aí entra, Felipe, ele pode deixar uma dessas pessoas para liderar o evangelismo lá na cidade. Porque ele já preparou essa pessoa e viu que essa pessoa tem o talento de evangelista. Aumentou a quantidade de membros, ele ganhou mais pessoas através do evangelismo numa vila próxima. Então agora ele já tem ali um ou outro pastor que está preparado para assumir aquela igreja na outra vila. Então ele pode deixar lá um pastor. Opa, na igreja lá que ele fundou, ali que ele estruturou, depois de um ano, ele já percebe que tem uma pessoa que tem um talento ali para o ensino. Percebe que a pessoa é aquela pessoa que gosta muito de ler Bíblia, de estudar, de pesquisar. Ele já fala, essa daqui vai ser o futuro doutor dessa igreja. Então ele já coloca essa pessoa para ensinar, já coloca essa pessoa ali no caso, né, de uma escola dominical, já coloca essa pessoa para ensinar nos lares. Então é assim que começa a igreja. Foi o que Paulo falou para Timóteo fazer. Lembra quando ele fala para Timóteo, Timóteo, eu vou enviar você e você vai lá instituir presbíteros, instituir pastores nas igrejas que eu vou enviar você. Então era assim que acontecia na igreja primitiva, através dos apóstolos. Então o missionário, no início, não é, irmãos, que ele tem o talento. Não é que ele tem a capacidade ministerial de assumir todas as funções. Mas no início, ele vai ter que ser um evangelista, não tendo, ou melhor, o talento para evangelista ele tem porque era o próprio missionário, né? Uma coisa está ligada à outra. Mas talvez ele não tenha aquele dom, o missionário não necessariamente tem um dom de pastorear. Tá? E quando eu falo pastorear, de ficar ali fixo, né? Fazer o trabalho pastoral. O negócio dele é fundar igrejas e levantar pessoas com o dom, o chamado ministerial de pastor. O doutor, o missionário, ele não tem o chamado de doutor. Ele não é um catedrático. Mas com o pouquinho que ele sabe, porque com certeza ele fez seminário, ele vai ali passar o conhecimento que ele tem da forma dele. Mas com certeza você vai ter uma pessoa dentre os que se converteram que tem um chamado que está no sangue dele ser um doutor, um pastor, um evangelista, um profeta ou também um apóstolo que ele vai enviar ali para outros lugares. Tá claro, irmãos, para vocês? Sim. Sim. Dúvidas aí até agora, não? Não. Ótimo, então se tá claro, vamos continuar, porque agora a gente fecha a nossa tabelinha. Agora eu posso ir aqui para a nossa tabela. Para terminar aí a feijoada, né, irmã Rose? Então vamos lá, ó. A tabela, tá? Eu vou ter que diminuir um pouco para vocês. Então vamos lá, eu coloquei uma tabela aí, ó, tabela comparativa entre as semelhanças das funções apostólicas e missionárias, ou seja, o que um apóstolo fazia lá na igreja primitiva
E o que um missionário faz hoje. Então vamos ver quem é que tem hoje esta função, que a gente pode chamar de missionário. Então vamos lá. Enviado para compartilhar a mensagem de Cristo. O apóstolo tinha, o missionário tem. Vamos dar um exemplo. O pastor, irmãos, ele tem essa função aqui? Sim. Preste atenção. Não. 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 Percebeu aí, Felipe? Não. O pastor, ele é Como de levantado. O pastor é local. Então vamos pegar o caso aí do pastor Narciso. Tem lá algumas igrejas que estão ligadas à sede. Então, um membro lá daquela igreja, ou um pastor lá da sede, o pastor simplesmente fala assim, olha, você vai lá pastorear aquela igreja. Quando nós falamos de compartilhar a mensagem do evangelho, nós estamos falando da ideia de pessoas que não ouviram o evangelho. Certo? É essa a ideia. O pastor, não, ele vai estruturar pessoas que já conhecem o evangelho, ele vai pastorear. Ele já tem um rebanho. O missionário, o apóstolo, ele vai pegar lobos e, através da mensagem do evangelho, convertê-los em ovelhas e entregar para um futuro pastor cuidar dessas ovelhas. Não era assim que o apóstolo Paulo fazia? Sim. Sim. Ótimo, então vamos lá. Fundação de comunidades de fé. É o caso do Joás aqui. O apóstolo tinha essa função. Comunidade de fé de Colosso, de Éfeso, de Tiatira, de Pérgamo, de Corintos. Então, todos os locais que Paulo passou, ele fundava igreja ou comunidades de fé. E o missionário tem essa função? O missionário tem essa função. Autoridade divina para realizar milagres. Os apóstolos tinham? Sim. E os missionários? Não necessariamente. Tá? Deus pode dar a ele essa graça de orar ali e acontecer um milagre. Normalmente acontece, mas não necessariamente. Transmissão do evangelho a lugares onde ainda o evangelho não foi ouvido. O pastor não tem essa função. O evangelista não tem essa função. Então o evangelista, ele pode ficar. Então nós temos aí um evangelista aí na sua igreja. Você tem uma pessoa que ele tem esse talento de evangelizar na sua igreja. Ele não vai a lugares onde as pessoas nunca ouviram o evangelho. Porque, vamos pegar o caso de São Bernardo aqui que nós moramos. Irmãos, é difícil você pegar uma pessoa aqui que nunca ouviu falar do evangelho. Mas o evangelista, ele vai pregar para essas pessoas. E quando eu falo ouvir o evangelho, eu falo rádio, televisão, todas as formas. Aí o evangelista vai lá, prega para essas pessoas, ou seja, de casa em casa, ou seja, em culto ao ar livre, não sei. Ele vai lá e evangeliza. O missionário, geralmente, ele vai nos locais onde o evangelho ainda não foi pregado. Tá? Nós temos a missão, a missão local e a missão transcultural. Podemos ter missionários que trabalham só aqui no Brasil? Podemos. Tá? Então a gente tem que diferenciar esses dois tipos de missões. Há missionários que não necessariamente eles vão para outros países. Eles podem ficar aqui. Então, aqui é uma característica muito específica de missionários que vão para outros países onde o evangelho nunca foi pregado. Mas há a possibilidade também do missionário ser enviado para outros estados da mesma nação, como o caso aqui do Brasil, e pregar o evangelho para pessoas que já ouviram também. Só que a ideia é sempre ele, né? Fica ali, prega a palavra, estrutura, vai para outro lugar. O ministério que eu congrego, irmãos, tem muito essa dinâmica. Eles mandam o missionário para um estado, aí ele prega ali, e muitas das vezes o missionário estruturou a igreja no estado, ele vai para um outro estado. Ele não saiu necessariamente do país, mas ele vai de estado em estado estruturando igrejas, tá? Estabelecimento de relações com as comunidades locais, ou seja, o missionário vai lá, estabelece aquele vínculo, né? Então o missionário chega no local, ele se torna conhecido daquele local. No caso aí o pastor presidente da igreja do pastor Narciso, vai lá para um estado, determinado estado. Quando ele começa ali a fundar uma igreja, ele já estabelece ali naquela comunidade, naquela região, uma relação. Ou seja, ele começa a evangelizar, ele começa a conversar com pessoas.
as pessoas falam, olha, tem um irmão que é lá de um outro estado que está aqui, ele vai abrir uma igreja. Então, é esse estabelecimento de relações. O pastor, não necessariamente. O pastor, ele fica fixo naquela igreja. Ele não sai ali daquela igreja. A não ser, quando tem as trocas de pastores, que ele simplesmente vai para uma outra igreja. Mas ele continua fazendo a mesma função. Ensinam o evangelho e fazem discípulos. Os apóstolos faziam isso, os missionários também. São testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Estão pegando a referência dos apóstolos, né? Claro. Os apóstolos lá do Velho Testamento foram testemunhas oculares. Eles viram, né, o Jesus ressurreto. Claro que os nossos missionários não. Fazem parte do colégio apostólico. Os apóstolos, colégio 12, faziam. Outros missionários não fizeram parte desse colégio apostólico. E os missionários atuais, consequentemente, não. Então a gente pode fazer aqui, ó. Embora exista a semelhança entre as funções de apóstolos e missionários, é importante lembrar que o título de apóstolo tem uma conotação específica na tradição cristã quando se refere ao colégio apostólico. Assim, nem todos os missionários são necessariamente considerados apóstolos no sentido mais técnico do termo. Ou seja, quando se fala apóstolos, logo nos vem à mente quem? Os 12 apóstolos, não é isso? Sim. É o que vem na nossa mente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós chamamos hoje os missionários, ou podemos chamar os missionários de apóstolo, não é nesse sentido técnico de apóstolo tal qual era os 12. Então aqui, ó, em suma, ao que me parece, eu dizendo, o termo apóstolo não foi aplicado a outros ministros do evangelho para não haver confusão com o termo técnico apóstolo, aplicado somente ao colégio apostólico e a Paulo. Então, o que acontece, irmãos? Quando a igreja ela começou a se expandir, e a partir do ano 313 ela tornou-se uma instituição, ao invés de começar a chamar os missionários de apóstolo, o que eles fizeram? Ao invés de dar o termo apóstolo para os missionários, eles preferiram usar o quê? O termo missionário, para que não houvesse uma confusão com esse termo apóstolo se referindo aos 12. Ou seja, o que a tradição cristã fez foi, gente, para não haver confusão aí, da gente chamar esses homens de apóstolos e as pessoas falar, ué, mas apóstolos não só são os 12? Os apóstolos não só ficaram naquele período? Por que estão chamando ele de apóstolo? Eles simplesmente falaram, então a gente chama de missionário para as pessoas não confundirem, tá? Então, ambos os termos, como já observamos, significa aqueles que foram enviados por Deus com a finalidade de pregar as boas novas da salvação, tá? Dificilmente alguns que se auto-intitulam apóstolos nas igrejas brasileiras, olha aí, irmã Joyce, o que nós comentamos, possuem em suas funções as características de um verdadeiro missionário. Geralmente, tais ministros utilizam essa nomenclatura por puro ego e sede de poder e autoridade. Ou seja, querem estar por cima de todos. Eu faço e finalizo aqui. Compare a vida dos apóstolos, todos eles, tanto do colégio apostólico como todos os que foram chamados de apóstolos na Bíblia, e a vida desses homens, hoje que se auto-intitulam apóstolos, e perceberás se realmente fazem jus a esse título tão nobres. Então, eu não estou desmerecendo nenhum desses irmãos. Agenor Duque, Valdemiro Santiago e também Estevão Hernandes e todos os outros irmãos que recebem aí esse título de apóstolo. Pode ter outros aí que eu não sei. Que eu não conheça. O que eu quero dizer é, se comparar o trabalho deles com o trabalho dos apóstolos e todos os missionários da tradição cristã, eles não têm o direito e não fazem jus, ou seja, não merecem ser chamados de apóstolos. Tudo bem? O pastor, Sim, irmã. o da minha igreja, o Filipe, agora ele é apóstolo. Isso. Se ele fizer esse trabalho, porque ele era bispo, não é? Da tua igreja? Isso. Então vamos lá. Se ele fizer esse trabalho, montar essa estrutura que tem aqui que nós explicamos, ele pode ser perfeitamente chamado de apóstolo. Agora. Nossa igreja está na África, né? Isso. Então, mas é ele que faz esse trabalho lá na África? Não, né? Faz, aí funda a igreja, aí consegue o pastor e deixa cuidando daquela igreja. Aí de vez em quando ele vai visitar as igrejas. No Brasil tem vários lugares, Pernambuco, Juazeiro do Norte, Fortaleza. Isso. Então, se ele é o apóstolo
me esqueci como que é, irmã, o nome dele? É, Paulo Filipucci. Isso. Então, o pastor Paulo Filipucci, se ele faz esse trabalho semelhante a o que o pastor presidente do pastor Narciso faz, de ir para outros lugares, de fundar a igreja, de estabelecer, de pregar o evangelho, fundar comunidades, estabelecer a relação com pessoas lá, e a partir dali deixa um obreiro, ou do lugar, né, de onde ele foi, ou ele envia daqui de São Paulo, mais especificadamente São Bernardo, para aquele local, não tem problema nenhum. A pessoa pode sim ser chamada de apóstolo, mas ele tem que fazer a função de apóstolo. Porque se ele só tiver o título e não fizer a função de apóstolo, biblicamente falando, ele não faz jus ao título de apóstolo. Tá? Isso pode ser qualquer um, irmãos. Qualquer um. Tá bom? Mais alguma dúvida? Ficou claro aí para todo mundo? Irmãos, vocês ficaram mudinhos aí? Ficou bem entendido? Amém, Sim, pastor. Ficou bem esclarecido? Hoje, vocês conseguem, pegando essa aula, nós definirmos o que é um apóstolo nos dias atuais? Então, se nós fôssemos chamar hoje de apóstolo, fôssemos usar esse termo apóstolo, a quem nós aplicaríamos esse termo apóstolo? Aos missionários. Os missionários. Os Missionários. missionários, exatamente. São os missionários que fazem essa função, tá? E aí tem esses casos que nós estamos falando que é característica do nosso tempo, como a irmã Rose falou, do pastor Paulo Filipucci, e como o presbítero Narciso falou do pastor dele, né, pastor presidente, que vai lá, estrutura o trabalho, faz essa função missionária. Só essa ideia. Fez a função missionária, elencando todos aquelas funções de um missionário, né, de um apóstolo. Então, por função, não há problema nenhum em ele ser chamado apóstolo. Agora, há pessoas que se auto-intitulam apóstolo e não tem nada a ver com apóstolo. Então, essas pessoas, irmãos, é simplesmente para se colocar acima dos outros, para dizer, todos os outros aí são pastores, mas eu sou apóstolo, ou seja, eu estou acima de todos eles. Mas a função mesmo de apóstolo, ele não faz, tá? Ele pode ser um pastor, ele pode ser um evangelista, ele pode ser até um doutor, sei lá, mas apóstolo, não, ele não é. Tudo bem? Sim. Fechamos Sim, aí? pastor. Ótimo. Então, 22:03. Olha, irmãos, do tempo que nós começamos as aulas, nós nunca conseguimos aí finalizar, eu digo assim, né, fechar um tema tão certinho como nós começamos. Começamos falando de apóstolo, né, e finalizamos aí a ideia de apóstolo. Geralmente fica para a próxima aula, né, mas hoje nós conseguimos finalizar. Tá bom, então eu vou fazer um desafio para vocês agora, na próxima aula. Tá? Qual é o próximo que nós vamos estudar? Profeta. E aí? Existe ministério de profeta nos nossos dias? Quem são esses profetas? Alguém é ungido a profeta? Vocês já ouviram aí alguém ungido a profeta? Só no Antigo Testamento, porque hoje em dia não. Hoje eu... Mas e aí? Paulo não falou que é um ministério? E quem são esses profetas, irmãos? Opa, ela vai reconhecer. O Felipe já está ligeiro, né? Aí é preferível a gente conhecer do que começar com um chute aí, né? Então, na próxima aula, nós vamos identificar biblicamente quem são estes profetas nos dias de hoje. Quem que nós podemos, assim falar, olha, irmãos, esta função de profeta no Antigo Testamento equivale a mais ou menos essa função, a esse ministério de pessoas nos nossos dias. Da mesma forma que nós fizemos aí com o apóstolo. Quem eram os apóstolos lá? E aí a gente consegue identificar quem são os apóstolos hoje. Nós vamos trabalhar quem eram os profetas no Antigo e no Novo Testamento, e aí a gente vai poder aproximar quem poderia ser chamado de profeta hoje, tá bom? Mas eu sei que todos vocês já sabem isso aí, então ninguém precisa assistir a aula que vem, não é isso? Nada. Não, a gente precisa sim. Precisa, né? Então nós vamos aprender, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Terminamos aí a nossa aula hoje. Eu espero que o pastor Marcos tenha aí já percebido como que é a dinâmica, né? As aulas podem mudar alguma coisinha, mas geralmente é esse padrão, tá, pastor? As pessoas perguntam, nós temos aqui
tiramos as dúvidas, vamos lá para a Bíblia, lemos o material, trabalhamos com imagens aí para facilitar a memorização, todos os recursos que a gente puder usar aqui para facilitar o entendimento, a gente utiliza.